Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, abençoando você, trazendo paz, alegria, felicidade para você e para a sua família. Estamos em mais um momento acordando com a palavra. Sou o evangelista Dinei Marinho e a palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje é: de quem você ouve a palavra, de Deus ou dos homens? Sabemos que no nosso meio hoje em dia tem se levantado muitas pessoas que dizem serem pregadores do evangelho. Porém, nos momentos de falarem da palavra de Deus, falam então as suas próprias palavras. Muitos até usam um chavão muito conhecido: Deus manda te dizer. Quando na verdade Deus não está mandando dizer nada, apenas que ele pregue o verdadeiro evangelho. Mas para atrair a atenção das pessoas e até lotarem igrejas, eles deixam de pregar a verdadeira profecia e a verdadeira revelação que já foi, no entanto, deixado por Deus, trazendo então as suas próprias revelações e atrai multidões. Mas nem todos são assim. Sabemos que há muitas pessoas usadas verdadeiramente por Deus e que levam mensagens e profecias enviadas pelo próprio Deus. Mas como distinguir? Como saber se é Deus falando ou se é o próprio homem falando? No texto no qual eu quero compartilhar com você no dia de hoje, se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 13. Depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel foi então dividido, como já disse em algumas lições anteriores. E Jeroboão ficou então com as 10 tribos do norte. Porém, Jeroboão ele se corrompeu e trouxe muita idolatria sobre as tribos do norte, para impedir que o povo fosse para o sul, em Jerusalém, prestar o verdadeiro sacrifício, a verdadeira adoração a Deus. Ele fez muitas imagens e obrigava o povo a adorar estas imagens e sacrificar para elas, falando que elas eram o seu Deus. Porém, um profeta enviado por Deus veio do reino do sul e era para profetizar contra o rei Jeroboão. E o rei naquele momento estava no altar para queimar incenso. Além do mais, não era um papel do rei, mas exclusivamente dos sacerdotes, prestar o culto a Deus, queimando o incenso e o sacrifício. Porém, ele então profetizou contra o rei, que ele seria destruído e o seu reino e a sua casa, junto também com os seus apoiadores, naquela prática que Deus tanto reprovava. E então, quando o rei ouviu aquela profecia e aquele profeta dentro do templo a falar tais coisas para ele, ele levanta a mão, aponta para o profeta e disse: prendei este profeta. E naquele mesmo momento, a mão do rei secou no ar instantaneamente. E o rei, assustado, então ele pediu ao profeta para que pudesse orar por ele. E então a sua mão voltou ao normal, depois da oração daquele profeta. E até o sinal que o profeta disse, que o altar se fenderia de alto a baixo, assim aconteceu. Ele partiu de cima a baixo. E o profeta então saiu daquele lugar. Vemos então que este profeta, ele foi um homem tremendamente usado por Deus. Mas Deus havia dado uma ordem ao profeta: quando você lá chegar, não coma pão e nem beba água naquele lugar. E não volte pelo mesmo caminho que você foi, volte por outro caminho. Porém, havia ali naquele lugar um outro profeta, já idoso, e sabendo ele de tudo o que aconteceu, ele então chegou diante daquele profeta no caminho que ele já estava indo embora, e mentiu para o profeta, dizendo: eu também sou um profeta como você, e um anjo do Senhor me pediu para te dizer, para você vir até a minha casa, comer pão e beber água. E ele então, sem consultar a Deus naquele momento e sem saber qual era a vontade de Deus para a vida dele naquele exato momento, acreditando na mentira do outro profeta, voltou, comeu pão e bebeu água. Porém, enquanto ele assim fazia, Deus disse para ele: eu não falei para você não comer pão neste lugar e nem beber água neste lugar? Porque tu desobedeceste, certamente morrerás. E então, assim aquele profeta foi embora assustado, e um leão o matou pelo caminho. Mas como entender isto? Um homem que foi tão usado por Deus, deixou de ouvir a voz de Deus para escutar a voz do homem e pagou com a própria vida. O que ele deveria fazer? Consultar a Deus, e com certeza Deus iria falar com ele, e assim então ele não seria enganado.
Muitas pessoas hoje acreditam em profecias quando estas revelam segredos ou até mesmo conversas que talvez essa pessoa teve com alguém que anteriormente era vivo, mas que depois de morto trazem mensagem e até mesmo revelam conversas que somente eles sabiam. E assim estas pessoas então são enganadas. Pois sabemos que quando alguém depois que morre não pode voltar nesta terra para fazer algo ou para trazer mensagens ou revelações. Foi isto então dito pelo próprio Jesus Cristo na parábola do rico e Lázaro. Mas por que isto acontece? Porque nós não podemos ver a área espiritual. Nós estamos realmente rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, tanto de anjos quanto de demônios, que aquilo que você acredita ser oculto, eles conhecem e estão vendo tudo o que você está fazendo e o que está passando na tua vida. E o próprio Jesus disse que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. E sempre que o Satanás, ele tentou alguém nos relatos bíblicos, foi usando a própria palavra de Deus. Desde Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, até o mesmo próprio Jesus, onde ele dizia, e está escrito. Mas Jesus, ele conhecendo a palavra de Deus, ele o rebatia com a própria palavra de Deus. E assim então, ele não foi enganado. E então mais, essas pessoas no qual não conhecem a palavra de Deus, quando alguém chegar diante dela e falar tais coisas, tentando a enganar e persuadir, usando até mesmo a palavra de Deus, enganando as pessoas, elas então não saberá como rebater ou como sair de determinada situação. Em Oséias capítulo 4, versículo de número 6 diz: "O meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento", ou seja, falta base bíblica. Lê as escrituras sagradas e não deixar ser enganado pelos enganadores e movimentalistas de falsos movimentos que falam somente de si próprio e não de Deus. Então em Oséias capítulo 6, versículo 3 também diz: "Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor." E como fazer isto? Aprendendo a palavra de Deus, nos alimentando dela, como você tem o desejo de alimentar da água e do pão, do alimento do dia a dia, que nós venhamos ter também este desejo de nos alimentarmos verdadeiramente da palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo deixou bem claro: "Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho dito, então que seja maldito." Então, meu irmão e minha irmã, não tem cartilhas, não tem enciclopédias, folhetos, instruções, doutrinas, tradições ou qualquer tipo de ensinamentos ou palavras que fogem do tema principal, que é a Bíblia Sagrada, que seja então desconsiderado. Tudo aquilo no qual tira a honra de Cristo e que não louve e adore exclusivamente a Deus, seja então considerado maldito. Então que ninguém vos engane com palavras vãs e torpes, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então eu te digo, acautelai-vos dos falsos profetas e busque conhecer a verdade da palavra de Deus e não as mentiras das palavras dos homens. Continue firme, buscando sempre conhecer mais sobre o teu Deus, aquele no qual você entregou a sua vida para que ele venha cuidar de você e no qual também ele tem tantas coisas boas para você. Basta apenas você conhecer o que ele fala ao teu coração. E quando alguém vier te falar algo que não seja baseado nos ensinos e preceitos bíblicos, então que você possa desconsiderar. Seja firme na tua fé e Deus ele irá te abençoar. Amém? Fica com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir, com mais uma palavra para a sua vida. E eu espero ter te ajudado e cooperado com a tua fé. Então se inscreva no canal no YouTube Momento Acordando com a Palavra. Compartilhe e tudo é para a glória de Deus. Em nome de Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra
a ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, Senhor, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Toma minha vida, Senhor. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e